Boa noite, eu sou a Cílio Simão, estou começando mais uma área live. Boa noite para todo mundo, começando um pouquinho mais cedo, 20 horas em Brasília, em ponto. Estamos começando a área live número 68 e hoje a gente tem essa moça aqui, ó, Lígia de Medeiros, essa super artista. O fundo hoje está com uma arte dela, um dos desenhos dela. Eu tomei a liberdade de colocar como fundo, e já para poder vocês irem conhecendo um pouquinho mais do trabalho dela. Lígia de Medeiros, artista, designer. Todo mundo está me ouvindo bem? Acena aí, gente, por favor. Todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo certinho? O áudio tá legal? Todos me ouvem? Todo mundo tá me ouvindo? Gil, acena aí pra mim. Ah, tá bom. Bom, deixa eu chamar a Lígia. Só dar um recadinho para vocês. Primeiro, semana que vem a gente vai ter Paulo Niemeyer aqui para falar sobre o trabalho dele, sobre o legado dele e sobre a continuação do trabalho do Oscar, né? E um pouquinho da Fundação Oscar Niemeyer e todos os projetos que estão sendo tocados, né? Perguntar para vocês se vocês gostaram do nosso primeiro post feito com inteligência artificial. Eu gostei muito do resultado e queria saber se vocês gostaram. Depois deixa mensagem no post, porque nós vamos produzir outros, tá ok? Deixa eu procurar a Lígia aqui e colocar ela no bate-papo. Pronto. Convidei. Mônica Carvalho. Deixa eu tentar colocar a Lígia aqui no nosso bate-papo. Ao vivo é assim mesmo, sempre tem um delay, alguma coisa desse tipo. Normal. É por isso que é bom. Só um momento. Deixa eu ver se a Lígia está tendo alguma dificuldade lá. Só um momentinho. Vamos ver se ela consegue entrar. Acho que ela está tendo alguma dificuldade técnica lá. Esperar um pouquinho. O trabalho da Lígia é maravilhoso mesmo, bem bonito. E pode ser aplicado sobre várias superfícies, várias formas. Rabi, boa noite. A Lígia está com uma pequena dificuldade. Oi, Lígia. Boa noite. Boa noite. Sua Alô, alô. tela tá. Agora tá ok. Agora eu te vejo. Boa noite.
Olá, boa noite, gente. Boa noite. Bem-vindo. Bem-vinda. Primeira live, né? A maioria estreia aqui comigo. Está virando uma tradição os artistas, arquitetos, designers estrearem em live comigo. Estou vendo que o Eliseu está aqui. Como? Giovanni. Porque eu estou vendo aqui embaixo as pessoas que estão entrando. O Eliseu Rabi, que eu conheço. O Eliseu, tudo bem? Isso. E outras pessoas, deixa eu ver quem mais aqui. Estão chegando, né? Wellington. As pessoas vão sendo avisadas à medida que a live vai vindo. O Instagram vai avisar as pessoas. Bom, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui. Você está aí atrás com uma arte maravilhosa tua, né? E eu coloquei uma arte sua no meu fundo aqui, no fundo. Porque eu fico inventando, né? Além do azulejo, eu trabalho também em outros materiais. Aqui, no caso, é cimento, né? Estou fazendo um alto relevo. Enfim, são essas aplicações em vários suportes, né? Ora azulejo, ora cimento, ora tecido, papel, né? Enfim, e essa mistura de arte com design, que eu caminho nesse limiar, né? Não me defino nem uma coisa nem outra, eu fico no meio do caminho. Eu queria começar com você, como a gente começa com todos os nossos entrevistados aqui, né? Saber qual que é a tua formação. Sua formação acadêmica, o que você estudou, como é que você começou. Eu queria saber... A minha história. Bom, eu sou carioca, vim para cá... Não, antes, né? Antes de vir para cá, eu transitei por alguns lugares, né, que foram importantes nessa minha trajetória, né, nesse meu processo todo de aprendizado, de absorção de conhecimentos, de experiências. Tudo isso foi um acúmulo, né, que foi se fazendo e que depois, hoje em dia, eu vejo que tudo se somou. O que antes eu pensava que eram coisas que não tinham conexão, hoje eu vejo que elas têm conexão, né? Então, todas eu acho que elas encontram um ponto em comum. Mas a primeira experiência que eu tive que foi marcante, bem marcante, é que eu morei na Inglaterra por 5 anos. Eu já tinha quase 30 anos, né? Então, eu já fui adulta para lá, não foi uma experiência... Foi uma experiência que eu pude aproveitar bastante, né? Que eu sofri, porque pouco dinheiro, bolsa de estudos, filhos pequenos, morando no subúrbio. Então, isso, a descoberta de uma cidade como Londres, né? Me maravilhando com tudo, com os contrastes que aconteciam por lá, né? O lado conservador com o lado arrojado. Isso é muito interessante, né? E foi lá também que eu descobri pelas jumble sales, as garagens, né, de que aquelas avózinhas frequentavam, de que vendiam coisas velhas e tal. Eu comecei a me inteirar das antiguidades e comecei a comprar coisas, uma coisinha aqui, outra colar, comecei a ler livros sobre o assunto e eu me especializei, foquei mais num período dos anos 30 aos anos 60, né? Olha que legal. E na verdade, isso aí já foi uma semente que me levou para onde eu estou hoje, né? Entendi. Você foi para estudar arte? Não, eu fui porque o Otávio foi fazer o doutorado lá e aí então nós ficamos lá 5 anos com filhos pequenos, né, com 2 anos e 5 anos, então eu tinha um lado de cuidar da casa e das crianças bastante acentuado, né,
E nas minhas horas vagas, que eu conseguia que uma babysitter ficasse com as crianças, eu podia dar uma escapadinha enfim, aproveitar um pouquinho. Mas foi muito bom. Porque também eu acho que o sofrimento, sabe, é importante nesse processo. Na hora, o sofrimento é ruim, dói, marca, mas depois a gente vê que ele foi importante no processo de aprendizado e o quanto que a gente cresce depois, né? A gente se fortifica, né? O sofrimento te Então, molda, né? Hã? O sofrimento te molda no final das contas. Sim, claro. Ele faz a gente crescer na marra, né? Amadurecer no tranco, né? Aí, depois, depois desses 5 anos, né, que eu passei lá, eu já sabia do que eu gostava, né? Então, eu queria focar nesses anos, né? Eu tinha esse interesse nesse período dos anos 30 aos anos 60. Chegando ao Brasil, aí eu quis tirar a forra. Falei, bom, agora não vou mais ser dona de casa, nem mãe de filho, porque durante 5 anos, né, isso me consumiu muito, né? E aí eu fiz o mestrado em educação, lá na PUC, no Rio. Nós voltamos para o Rio, né? E foi uma fase muito, muito também importante, estudar a educação brasileira, né? E foi um momento onde era um momento de ebulição, de efervescência, foi nos anos 80, de 81 a 85, por aí. E foi o momento em que eu descobri que, enfim, eu queria estudar as crianças da favela, né? Então, e lá pela PUC, lá do Rio, eu tinha acesso à favela da Rocinha, Olha, né, que é a maior favela nesse ranking, mesmo primeiro lugar. Mas, e aí foram 3 anos onde eu vivi na favela com as crianças e foi extremamente rico, aprendi muita coisa, foi maravilhoso. Acompanhava essas crianças na rua, porque elas trabalhavam também na rua, né? Elas, né, estudavam em casa, ajudavam em casa a mãe, mas também elas iam para a rua. E aí, então, eu fiquei muito do lado delas, né? Sentindo o ponto de vista delas em relação à sociedade, né? E aí recebi confidências, eles me sentiram, me perceberam, eu estando do lado deles, sabe? Então, eu com eles contra os outros, sabe? Então, eles, quando a gente caminhava na rua, eles observavam, tia, olha lá, aquela mulher, quando passar pela gente, ela vai passar a bolsa para o outro lado, sabe? Como se eu fosse roubá-la, né? Então, e dito e feito, isso acontecia. Então, eu fui entendendo todo o universo dessa criança, né? A visão de mundo dessa criança, né? E a minha ideia era levar essa visão para as escolas públicas, para poder abastecer as professoras que cuidavam, que ensinavam essas crianças como enxergá-las, né? Como ajudá-las a entender a visão de mundo das crianças, o universo das crianças, né? Então, com relação à violência que elas sofriam, as brincadeiras que elas realizavam,
até mesmo a religião, né, que preponderava ali, foi aí que eu vi que a religião a evangélica era bastante já atuante, né, a questão das drogas, né, eu fui apresentada lá a alguns traficantes, porque para entrar na favela eu tinha que ter autorização deles, né, O poder paralelo. Então eu fui seguida para perceber, para sentir se o que eu fazia era realmente aquilo que eu disse que eu fazia, né? Eles me seguiam assim, assim, ostensivamente, eles não queriam se esconder, não, eles estavam querendo mostrar para mim, olha, nós estamos te seguindo para ver se você realmente está fazendo isso, né? E também as escolas comunitárias na favela, né? Que é muito interessante o processo, porque é uma luta muito grande para as crianças entrarem nas escolas públicas, né, lá da comunidade, e como elas não conseguiam entrar naquela época, né, ainda existe esse problema, mas que há um gargalo na primeira série, onde há muita repetição, então, como a repetição, ninguém entra, nem ninguém sai, aquilo ali fica estagnado. Né? Então, as crianças novas que querem entrar não conseguiam entrar, porque não tinha vaga. Né? Naquela época se repetia ano. Né? Então, o que as mães fizeram? Elas criaram escolas comunitárias, elas ensinavam as crianças a ler, a escrever, de modo que essas crianças pulassem a primeira série e entrassem na segunda. Né? Entendi. Fugindo desse gargalo, né, que havia. Né? Então, isso tudo são estratégias de sobrevivência, de resistência, sabe? E o quão fortes aquelas pessoas têm que ser para poder viver naquele contexto, né? E como que qualquer coisa pode abalar aquela estrutura, que é uma estrutura muito frágil, né? Então, foi muito importante. Isso aí gerou um livro, que foi minha dissertação de mestrado, eu escrevi um livro e publiquei e consegui cumprir a intenção de levar as escolas da favela essa discussão, né, sobre as crianças e como elas... Enfim, como elas pensavam, como elas agiam, como era o dia a dia delas, né, as brincadeiras. Enfim, isso foi valioso, muito valioso para mim. Depois disso, eu fui para São Paulo. Aí, em São Paulo, eu pensei, bom, agora chega, também não quero mais... vou deixar esse lado intelectual. Ativista, intelectual, um pouco de lado. E aí, eu já tinha... nesse tempo também, eu tive... no último ano, lá do Rio de Janeiro, eu abri uma loja desses móveis dos anos 30 aos anos 60. Né? Bacana. E aí, então, na verdade, foi a primeira loja no Rio com esse propósito, essa intenção. E chamava-se Cuba Libre. Olha, que bacana. E aí, eu me lembro que, com esse nome, e eu tinha estado em Cuba, assim, como encerramento do meu curso do mestrado, o prêmio, né, o nosso prêmio foi uma viagem a Cuba. No primeiro avião que foi aberto para Cuba. Então, inclusive, a gente nem podia ter o passaporte com um carimbo de Cuba. A gente botava a mão, eles carimbavam na nossa mão para não constar no nosso passaporte. Né? É mesmo? Então, e histórias, né? Legais. E também, a gente também não podia sair do Brasil direto, tinha que ir para um país da América do Sul e de lá ir para Cuba. E foi fantástico, foi incrível, né? Ainda mais porque eles tinham uma curiosidade muito grande a respeito do Brasil, porque foi a primeira leva de turistas, né, que chegou lá.
Então foi incrível assim perceber como eles têm curiosidade a respeito do Brasil, como eles são cultos, sabe? São bastante, eles leem bastante, né? E são interessados no Brasil, mas não de assuntos antigos, de assuntos atuais, daquele momento, sabe, da história. Sim. E foi maravilhoso, foi super legal. A comida, né, a língua, a gente, né, aprendeu. Eu vi muito que eles são parecidos conosco, com os brasileiros. Eu acho que a procedência, né, dos escravos para o Brasil, pelo menos para o Rio de Janeiro e para Cuba, depois eu percebi que havia aí uma... eles vieram da mesma região, da mesma... Né, então, eles, assim, fisicamente são bem parecidos, sabe? Só que com belos dentes e, né, vestidos simplesmente. E também as casas, os carros, aqueles carros, né, já eram, que hoje continuam aqueles carros, aquelas charangas, né, continuam, mas com manutenção e tal. E 40, 50. também, dos anos 50. E também nós, no encerramento do congresso que a gente foi lá em Cuba, estava o Fidel Castro. Olha, E aí ele é piadista, ele foi muito engraçado. Falou horas, horas e horas. E ele estava rouco, então por isso ele não falou 7 horas, ele falou 3 horas só. Então, foi muito legal. Bom, aí depois, voltando, eu ainda não fui para São Paulo, né? Voltando dessa viagem, que foi o prêmio do mestrado, livro publicado e feita todo esse trabalho com as crianças da Rocinha, levando nas escolas públicas e tal, nós fomos para São Paulo. E chegando em São Paulo, então, eu quis deixar isso aí de lado, quis retomar aquele lado lá da Inglaterra, onde eu, né, me interessei por esse tema, né, da Deco, anos 50, né? E aí, então, eu já tinha tido uma loja no Rio também, com esse tema, Cuba Libre, como eu falei. Aí eu levei, do Rio, eu levei umas 15 peças antigas, dos anos 30, 40, que não eram consagradas, que eram apenas peças legais, que eu tinha pinçado pelos brechóis e pelos antiquários lá do Rio, né? Lá do centro. Levei para São Paulo. Chegando lá em São Paulo, até a gente se instalar e tudo, e eu levei um ano pesquisando quem é que poderia trabalhar com madeira, com ferro, com couro, com vidro, com pintura eletrostática, enfim, tudo que eu precisaria para reproduzir aquelas peças, né, que eram peças de época. E aí, então, isso tudo foi... Eu levei um ano preparando né, esse pessoal, né, que eu precisaria para trabalhar, para reproduzir o que eu queria. E aí, fiz as peças, né, fiz uma de cada. Eu não podia errar, porque não tinha dinheiro para errar. Eu tinha que acertar de primeira vez. E isso foi uma grande escola para mim, porque me levou a um esforço extra, né? De me aprimorar, de não fazer bobagem, né? De acertar de vez, de primeira vez. Então, quando eu estava com essas 15, 20 peças prontas, realizadas, já sabendo quem é que iria produzir para mim, aí fui procurar uma casinha de vila, lá no centro de São Paulo, arranjei 2 sócias, e aí criamos um estúdio de design. Foi muito legal, foi um momento muito legal. Isso foi em 90, 91, porque não, o design ainda estava muito incipiente, sabe, no Brasil. Não tinha entrado ainda as importações da Itália, das grandes peças maravilhosas italianas, que depois
proliferaram lá em São Paulo. Mas até então eu era novidade. O que eu trazia era novidade. Então, eu tive meus 15 minutos de fama em São Paulo por conta disso. Porque vou procurar as revistas de decoração, né, Casa Cláudia, Vogue e tal, vinham até a loja para fazer matérias e tal, e fotografar peças e tal. Então, foi uma fase muito, muito legal também. Bom, depois de uns 3 anos em São Paulo, curtindo bastante, né, aquela megalópole, né, foi muito legal. São Paulo é uma delícia. Eu gosto de São Paulo, adoro. Eu também, gosto muito. Aí nós viemos para Brasília, né? Viemos para cá, o Otávio foi ser professor da UNB. Olha. Na área de finanças e econometria. Entende, assim, letras no lugar de números, é isso. Tá? Então, letras somadas, multiplicadas em potência e tal, dá uma outra letra. Vai entendendo, não consigo. Bom, é aquela piada, quem que inventou isso? Né? Quem que inventou isso, né? Pois é, quem inventou isso? Bom, ainda fiquei lá em São Paulo 6 meses, esperando os meninos acabarem o 2º grau, né, lá no colégio tal, que eles estudavam, encerrando lá a minha parte da parceria na sociedade lá no estúdio. E aí vim para cá, para Brasília, né? E aí fiquei aqui, depois os meninos do UNB, né? Para fazer faculdade, fiz vestibular, arranjar lugar para morar, acomodar tudo, coisa e tal. Aí depois eu fiquei chorando, o que eu ia fazer? É tudo muito diferente aqui, né? Brasília é muito, muito diferente de Rio, São Paulo e tal. O choque foi muito grande, né? Hein? O choque foi grande, muito grande, foi bem, bem grande. Aí eu me lembro que um dia eu estava toda chorosa lá em casa e tal, e de repente uma amiga chegou e falou: vamos passear, vamos sair, vou te levar hoje à noite num lugar que você tem que conhecer, que é maravilhoso e tal. E então tá, fomos, né? Fomos eu e ela. E aí então lá eu conheci um paisagista, arquiteto, Luiz Galvão, que estava apresentando naquela noite uma exposição de móveis da Amazônia, com madeiras amazônicas. E essa pessoa, esse Luiz Galvão, ele fazia cenários, ele jogava umas luzes indiretas, com vegetação do cerrado, com peças da Amazônia, mas, sabe assim, com madeiras roxas, vermelhas, pretas, brancas. Eu fiquei em êxtase, eu fiquei totalmente apavalhada com aquilo, né? E, além do que ele era bonito também, ele era um charme, o Luiz Galvão. E ele me convidou no dia seguinte para eu ir para lá, para onde ele trabalhava, na UNB, dentro da Fundação DAM, que era uma fundação que tinha sido criada pelo Zanini. Pelo Zanini. O Zanini é arquiteto, quer dizer, ele não é arquiteto, né? Então tinha toda uma estrutura montada, né, lá na UNB, lá no Minhocão, com uma parte para fazer maquetes assim, na escala 1:5, não era nem 1:10, 1:5, então já é um pouquinho maior, assim. Aí ia com aquelas madeiras todas que o IBAMA dava o aval, consentia que fossem trabalhadas, porque aí a ideia na época era que liberasse o mogno, que tinha uma extração predatória. Então, sim, o IBAMA pensou em oferecer outras madeiras para poupar o mogno, né? As madeiras universais amazônicas, né? Que houve uma época
E isso tentou se introduzir isso no mercado, Sim, e o sim, pois é. mercado não aceitou muito bem, né, por conta da diversidade das cores, né? Exatamente. Era uma profusão de, assim, de densidades diferentes, de odores, de cores, sabe? E roxa, inclusive madeira roxa, eu nunca tinha visto o Buchinho, roxinho, né? né? Buchinho, E o pau amarelinho, amarelo. enfim, aí o pau-ferro, o jacarandá do cerrado também, que é lodoso, né? Ele é cheio de tem uns nós, enfim. Então, foi uma baita escola para mim, né? Eu já trazia essa bagagem, vai juntando, né? Inglaterra, né? Esse foco nos anos 30, 60, depois, né, no Favela da Rocinha, depois a Cuba Livre, que eu, né, comecei a juntar esses móveis, mas aí eram móveis antigos mesmo, depois São Paulo e agora Brasília, né, com essa oferta de madeiras e de um professor para me ensinar. Ele tinha essa alma de professor, né? Então eu aprendi muito, eu bebi muito do conhecimento dele. E ele foi muito generoso em dividir, né? Então, foi por aí que tudo começou. Até que chegou um momento em que as madeiras o acesso foi negado, né? Ficou difícil, teria que trabalhar com madeiras certificadas, que hoje em dia tudo bem a gente consegue, mas naquela época, naquele momento de interregno, a certificação estava ainda começando. Então, eu falei, pronto, então FSC, agora certificação, era tudo muito difícil. muito difícil. Bom, mas antes disso, antes desse momento acontecer, foi um momento lá com o Luiz Galvão, nós criamos um estúdio também, chamado Capital Cultural. Legal. Aí alugamos uma casa lá no Lago Norte, do estilo do Zanini, com a madeira aquariquara nas colunas, e foi muito legal. Então fomos eu, Luiz Galvão e Fátima Bueno, que é uma artista daqui também da cidade. Então ficamos nós três, fizemos uma sociedade, nós três, uma parceria muito legal, porque cada um produzia as suas peças, mas nós trocávamos ideias, trocávamos, sabe, palpitava um na peça do outro, sabe? Então, foi muito... Era um laboratório vivo, né? Um laboratório, exatamente. E fazíamos as maquetes. A gente fazia as maquetes, quer dizer, nós tínhamos um pessoal que o Zanini preparou, que era de primeiríssima qualidade, pessoal, uma turma afiadíssima, que fazia umas maquetes, assim, um primor. Então, nós tínhamos aquilo tudo, sabe? Antes de realizar, nós podíamos vê-la em escala, né? E nesse tempo também eu fui para o Brasil Faz Design, lá em Milão, levando uma peça minha, já com essa inspiração brasileira, tá? Foi porque foi num banco chamado Cobra Grande, que o Cobra Grande é uma peça que fecha a oca da tribo. Esse no teto banco aqui. Esse aí, exatamente. Porque ele mistura madeiras, né, a muirapiranga com o pau amarelo, né? E esse desenho ele se repete é uma roda que fecha a oca da tribo e que protege, né? Aí então eu fui. Bom, aí os irmãos Campana foram lá no estúdio e viram as nossas peças e tal, e aí eles, não só ele, também a Marili Brandão, que na época já era, né, do Brasil Faz Design, e então esse banco foi selecionado para ir para Milão, e aí eu fui para Milão, e foi maravilhoso, né? Foi fantástico. E o comecinho, né, dessa história toda.
Hã? de brasileiros, bem no comecinho dessa história toda dos brasileiros em Milão, né? Bem no Sim. comecinho. Então, eu fui Inclusive, na hoje, segunda leva, porque eu sei que a primeira leva os campanas estavam. Depois da segunda leva, os campanas foram. E aí foi nessa segunda leva que eu fui, né? Com outros artistas e tal. Mas a madeira, essa questão da madeira não tinha ainda pipocado, não tinha ainda, sabe, vindo à tona. Tanto que eu tentei levar em São Paulo os móveis, fotografei, né, e tal, e levei os móveis para São Paulo para apresentar, para oferecer nas lojas, né? E as pessoas falavam assim, legal, mas você não pode fazer isso em Embuia, não? Você não pode fazer isso em Palmar. o Porque famigerado do Palmacinho, né? O essa famigerado cor do roxa, essa cor vermelha, não, isso não, eu acho que aqui em São Paulo não vai colar. Bom, Eu lembro mas disso. aí, enfim, nesse período foi super legal. Uma coisa que eu acho importante contar também, eu estou falando para caramba, né? Mas é para isso que eu Não, estou mas aqui, né? é isso mesmo. As suas histórias são maravilhosas. A tua experiência de vida vale mais que qualquer aula de faculdade. Deixa eu só fazer um Uhum. complemento aqui. A gente está falando da Feira de Milão. A Feira de Milão está acontecendo nesse momento, né? Sim, Tem um timaço de brasileiros talentosíssimos lá, levados pela PEX e pela Abimóvel, aham. com o curador do Bruno Simões e de outros curadores. Alex Colotoni acabou de entrar aqui, ele está lá em Milão, ele já passou por aqui, a gente já entrevistou ele. Beijo para você, Alex. Beijo para você e para o André, grande jornalista de São Paulo. Ele entrou agora, eu lembrei disso. E aí eu queria só falar sobre a feira, né, que está acontecendo agora, Uhum. é, Aham. nesse momento, né? A gente está no epicentro desse furacão todo. Bom, continua, desculpa te interromper. Uma coisa que eu queria colocar, que foi muito também impactante para mim, nessa chegada aqui em Brasília, foi assim, foi a primeira vez que eu vi índio na rua. Olha, Eu nunca tinha visto índio andar na rua. Eu fiquei fascinada com aquilo. Aí eu me senti no Brasil, sabe? Assim, eu estava no centro do país. Eu estava, né? Até então eu não era brasileira, sabe? Eu era ali, sabe? Do litoral. Então, de repente, eu me era do senti interior, no de sangue centro. bom. Então, eu fiquei fascinada, né? Então, porque juntou esse momento da Amazônia, né, das madeiras, com os índios, com a estética indígena, que também eu descobri que era belíssima, né, de uma simplicidade, uma sofisticação, de uma nada está fora do lugar. Tudo é perfeito, o equilíbrio, as cores, as tramas, tudo. E também eu convivi com esses índios, porque o Luiz Galvão, esse paisagista e arquiteto, ele viajava muito para a Amazônia. Então, volta e meia, os índios ficavam lá conosco, no nosso estúdio. A gente Olha, recebia legal. e hospedava eles. E aí também eu percebi a dignidade deles, sabe? O quanto que eles não eram subservientes, eles não eram humildes, eles não baixavam a cabeça, eles eram altivos, eles tinham uma dignidade majestática, eu quase que diria, sabe? Era uma beleza. Então, depois eu fui vendo como que, originalmente, né, depois essas pessoas foram sendo subjugadas e, sabe, tiveram que se render, se render, se render, sabe? Enquanto que ali eu estava vendo na natureza, no original, né? Como que deveria ter sido, né? Se tivesse sido preservado. Então, isso me fez ter uma admiração muito maior.
e que me fez comparar também com o tempo que eu fiquei na favela da Rocinha, lá na comunidade da Rocinha, sabe? Não tem como não colocar esses dois parâmetros, sabe, na minha avaliação, né? Enfim, no meu entendimento do ser humano. Bom, Entendi. aí, quando aconteceu, então, das madeiras ficarem proibidas e ficou difícil de arranjar madeira e tal, então eu pensei, bom, e agora, né? Então, a solução, o caminho, depois de pensar, refletir e tal, eu pensei, vou fazer o mestrado, vou fazer um outro mestrado, agora em artes. Porque tem aí um... Sempre estudou. Quando eu tinha meus 18 aninhos, quando eu tinha meus 18 aninhos, eu quis fazer Belas Artes, lá no Rio, na Escola de Belas Artes. E meu pai, militar, falou, como você vai estudar naquele lugar onde tem um bando de pervertidos, gays? Então, me vetou o acesso, né? Bom, mas como a gente sempre retorna, não é? A gente sempre dá um jeito de retomar as coisas que nos foram, né, não foram permitidas naquela época. Então, eu resolvi fazer então, um mestrado em artes, né? E aproveitando esse meu choque com Brasília, com tudo isso que eu estava vivendo, com toda essa minha trajetória, eu resolvi estudar Brasília, né? Um movimento modernista que culminou em Brasília, né? E aí, então... Apesar de você ter vindo... Apesar de você ter vindo... Que é uma das primeiras cidades que teve obras do Niemeyer, né? Uma das primeiras. Pois é, então você viu que eu não vim para cá por acaso, né? Eu vim, assim, estava escrito nas estrelas. Né? Você veio meio como Atos Bulcão, né? Atos Bulcão veio para trabalhar em Brasília e ficou, né? Pois é, eu não vim porque eu quis, eu vim por uma circunstância, eu fui ser professor da UNB, eu deixei minha loja em São Paulo, eu queria ficar em São Paulo, mas, né, aí não daria para levar a coisa. Aí, então, eu vim, né? Então, depois eu pensei, puxa, foi perfeito eu ter vindo, sabe? Aí é que a coisa fez sentido para mim. Tudo que eu vivi, sabe? De repente fechou um ciclo, né? Assim, ou abriu o outro, não sei. Fechou um, abriu o outro. Então, isso me permitiu olhar a cidade. Eu me lembro que eu pensava assim, eu não posso me acostumar com essa cidade. Eu tenho que manter o meu olhar de observadora. De estrangeira, de observadora, de alienígena. De alienígena, não. Eu quero manter esse espanto, sabe? O espanto permanente com relação a tudo que eu estou vendo. Né? A curiosidade, né? Porque Brasília é importante. A curiosidade de uma criança, né? Porque eu acho que toda criança ela tem essa curiosidade inicial. Depois a escola tira dela isso. A escola, né? Faz teoria. Eu sempre falo isso. A escola tem a tendência a tirar esse lado artístico mesmo. Eu lembro que na minha época, artes era uma matéria menor, né? Você fazia um trabalho e passava. Não havia um incentivo para as coisas artísticas. É sempre um incentivo para ciências, não que não seja importante, é importante também. Para ciências exatas, para ciências biológicas e para outras coisas. Mas naquela época a arte já era uma coisa que não era muito bem vista. E quando a gente falava para o pai da gente assim, vou fazer faculdade de artes, era a mesma reação que seu pai teve. Meu pai teve essa mesma reação quando eu fui fazer Dulcina. Eu fiz um semestre de Dulcina. Quando eu falei, passei para a faculdade, todo mundo ficou alegre. Quando eu falei que era Dulcina, pronto.
Isso, estou fazendo artes plásticas na Dulcina de Moraes. Pois é. Então, pois é, imagina. Então, isso da sua época, na minha, que era mais para trás, e com o pai militar, E a olha que meu coisa pai era não é mais... militar, hein? Era Meu pai pior. não é E também, aliado a isso, junta-se que eu sou aquariana, então eu tenho um lado meio com ascendente em Áries, então eu sou meio aventureira, eu gosto de inventar coisas, eu sou muito, assim, não sou de pensar muito, eu vou ir lá e faço, né? Depois me arrependo, mas vou lá e faço. Então também eu queria fazer, eu me lembro que chamava, eu queria ter lagartixa. Lagartixa era a que subia lá aos morros, como hoje em dia chama, como é que chama isso? Quando você vai subindo, tem um nome que você usa aquelas Rapel, ferramentas todas. rapel. Rapel, né? O meu tempo era lagartixa, eu queria ser lagartixa. Também meu pai, não vai ser lagartixa. Bom, enfim, mas com relação a à escola, né? Você falando aí, eu me lembro que eu tenho uma escola na Itália onde a arte é o eixo de tudo. Da arte sai tudo. Saem as Justamente. ciências, a matemática, a linguagem, a geografia, tudo parte da arte. Por que as escolas também aqui no Brasil não podem ser assim, né? Seria maravilhoso, né? Não é É, ser eu não sei, uma disciplina, eu não sei é ser o centro do conhecimento, a arte, né? Eu justamente. acho que seria maravilhoso se isso aí acontecesse, né? É, Bom, então, bom, aí, que mais? Bom, aí, sim, esse se olhar fosse para ter, foi separado. curioso, esse olhar sobre Brasília, né? Esse olhar de estrangeiro, enfim, não de nativo daqui, né? Para não perder essa curiosidade, é uma coisa que eu queria alimentar com muito cuidado, isso, né? Me fez passear pela cidade, que, aliás, foi aí que eu percebi que andar a pé por essa cidade é impossível. Justamente. Então, eu Justamente. fazia, eu fazia os itinerários de carro, descia, passeava, aí pegava o carro e ia para outro lugar. Justamente. Porque, sabe, ser um caminhante por uma cidade onde você vira uma esquina e você descobre alguma coisa inesperada, aqui isso não podia acontecer, né? Isso mesmo. Mas, mas Mas, olha, então, quem não conhece Brasília, a não é partir daqui, daí foi que eu comecei a fazer, bom, com essa dissertação, com esse mestrado, né, eu comecei a olhar a cidade com, colocando esse suporte, né, assim. Aí descobri o Atibulcão, né, que foi, na verdade, eu já maravilhoso. tinha descoberto o Atibulcão, na verdade, eu já tinha descoberto ele, já tinha ido na casa dele uma vez, porque o Luiz Galvão me levou lá na casa dele. Olha que Eu vou, divino. vou fazer vou dar uma brecha aí. Quando eu tinha acabado de chegar aqui, eu fui com o Luiz Galvão na casa do Átila Bulcão. Entrando na casa do Átila Bulcão, ele não nos recebeu assim. Foi uma senhorinha, uma senhorinha bem velhinha que recebeu a gente, bem velhinha, tanto tão velhinha quanto ele, que acho que cuidava dele. Então, ela nos recebeu, nós sentamos na sala e eu olhei em volta e pensei, puxa, essa casa aqui é a casa de uma pessoa jovem, porque ela é muito branca, colorida, sabe, muito moderna, né? Então, eu pensando nisso, o contraste, né, com quem era o morador daquela casa, né? Então, pensei, ele tem um espírito jovem, né? Ele tem né, e realmente, né? E foi uma delícia conhecê-lo, além de ser um papo excelente, uma pessoa doce, ele tinha uma certa timidez, sabe? Então, eu que estava um pouco tímida, né, em conhecê-lo, perceber a timidez do outro foi muito bom, me confortou bastante. Eu podia ficar à vontade, porque eu tinha De quebrar o frente gelo, um né? tímido Como também. quebrar o gelo. Então, foi assim, uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Bom, aí eu me
juntei de novo a duas sócias, né, a Carla de Assis e a Fátima Bueno, e começamos a desenvolver essa arte brasiliense, usando esses ícones, né, que a cidade oferece, que tem uma pujança de ícones, né? Coisa que, aliás, o Niemeyer dizia que já que Brasília não tinha se formado organicamente e não tinha um mar, não tinha, enfim, uma natureza, né, como o Rio de Janeiro, por exemplo, né, a cidade tinha que ser cenográfica, tinha que ser icônica, então tinha que ter elementos que as pessoas gostassem da cidade por aqueles, né, por aqueles símbolos, né, por aquela... Então, foi isso que a gente fez, nós ficamos pensando que curvas, que elementos, que desenho bonito que tinha, e traduzíamos isso de uma maneira que não parecesse um souvenir, né? Que também a intenção era essa, né? Seria arte mesmo, né? Usando aqueles elementos. E aí nós brincávamos disso, sabe? A gente brincava fazendo isso. Muito bom. Não, história de vida maravilhosa, né? E cada momento da sua vida vai se encaixando, né? Se complementando. Vai se complementando. Então foi muito legal, nós produzimos muito, aprendemos muito, erramos também bastante, fizemos, mas enfim, foi uma outra escola maravilhosa. Depois, cada uma tomou um rumo, a Carla foi desenhar, foi estampar tecidos, a Fátima Bueno foi escrever livros sobre a música em Brasília, que, aliás, vai sair um filme agora. Ela está produzindo um filme sobre esse livro. A Carla está estampando, fazendo estampas maravilhosas. Enfim, cada uma tomou uma outra direção. E eu fiquei focada nos azulejos. O meu olhar foi para a azulejaria, porque realmente o arte vulcão me encanta. O bicho apesar de os suportes, tecido, papel, joias. Depois tem a história da joia para contar. Eu queria perguntar justamente isso para você. Que momento que as joias entraram na sua vida, né? Pois Você tem coleção de joias. Como? Quando nós começamos a fazer essa diversidade de suportes, né? Azulejos, papel, plástico, tecido, aí inventamos bolsas, camisetas, enfim, uma variedade de produtos. Nós fizemos joias também remetendo a Brasília, né? Por exemplo, eu mandei até para você uma aliança, né, que até eu tenho aqui comigo, chamada Caminhos do Desejo, que é uma aliança, né, que tem baixo relevo, essa expressão, Caminhos do Desejo, que foi uma expressão usada pelo Lúcio Costa para designar as trilhas que cortam a grama da cidade, que são as pessoas, né, as pessoas vão pelos caminhos mais curtos, né, simplificam, então cortam a grama da cidade. Então, ele chamou poeticamente de Caminhos do Desejo, que, aliás, não foi uma expressão dele, foi uma expressão do Le Corbusier. Ficam aquelas trilhazinhas, né, no gramado. Quem não é de Brasília, não... A ideia era que as pessoas, então, rasgassem essas trilhas pela grama, né, que depois elas seriam pavimentadas. A ideia seria essa. Olha. Lindo, né? Lindo. Mas eu acho que não chegaram a pavimentar, parou antes. Parou antes. Enfim, aí depois nós trabalhamos também a natureza do cerrado, o piqui, né? Que mais? Tantas coisas, monumentos. Esse é o brinco
com flor de piqui, né? Isso aí é a flor do piqui, que é prata com fios de silicone, né? Muito lindo. Bom, bom, então por conta disso, por conta dessas joinhas que nós fizemos, assim, umas poucas joinhas, nós caímos nas graças de uma embaixatriz, a embaixatriz da Dinamarca, que ela Bacana. conheceu o nosso trabalho, e ela era ligada em design, imagina, a Dinamarca tem que ser ligada a design, né? É, Obviamente. Aí, escandinavo, né? então, ela teve um projeto que ela realizou, foi muito legal, que ela trouxe designers da Dinamarca para expor no Brasil, no Museu da Casa Brasileira, lá em São Paulo. Legal. Então, as dinamarquesas e nós, brasileiras, expusemos lá no Museu da Casa Brasileira. Bacana. Então, nós fomos para lá, foi super legal, maravilhoso, conhecer as designers e tal. Elas ficaram hospedadas nas casas de brasileiros, né, porque a ideia também Foi era que houvesse uma troca de culturas e tal. E depois chegou a vez de nós irmos para a Dinamarca, né? Olha que bacana. Então, isso foi isso que aconteceu. Um ano depois, ela programou tudo e tal. Nós fomos para a Dinamarca, expusemos num castelo de Olha que 1300, imagina, uma maravilha, de Kolding, na cidade de Koldingus, uma cidadezinha pequenininha, medieval. Inacreditável, inacreditável. bacana. Dessas coisas que a gente só acredita, né? Aí ela como assim, aquela coisa assim, a Dinamarca, né? A embaixatriz, ela vai receber a gente no aeroporto, nos recebeu, colocamos as malas lá no hotel e tal, estava reservado. Aí ela falou, vamos então agora, a gente descansa um pouquinho, depois nós vamos jantar num restaurante legal que eu já reservei para a gente e tal. Aí tá, nós nos arrumamos, fomos para o restaurante, chegando lá, a embaixatriz chega de bicicleta no restaurante. Inimaginável. Que delícia, né? Eu fiquei encantada, né? Encantada. E assim né? Todo mundo lá anda de bicicleta, né? As crianças vão no carrinho atrás, tá chovendo, puxa o toldo, mas vai de bicicleta, sabe? Os Londres também têm essa cultura de bicicleta. Maravilhoso. Assim, enfim, é um esquema de vida fantástico. E nós também ficamos hospedadas na casa de uma designer lá da Dinamarca. Ficamos na casa Bacana. dela, convivendo com o marido, as filhas, comendo com eles, né, dormindo na casa deles, fazendo atividades do jardim com eles, assando marshmallow na fogueira, brincando com os bichinhos, enfim, vendo o marido trabalhar na casa, pintar a casa, consertar o telhado da casa, porque lá é o marido que faz, é a mulher que faz, né? Justamente. Não tem essa história. Inclusive também nas nossas exposições lá, porque além desse castelo onde nós apresentamos as peças e tal, nós também apresentamos em outros lugares. E desses outros lugares, assim, acabou o evento, nós recolhíamos tudo, lavávamos tudo e guardávamos tudo, sabe? Não tinha. Não tinha aqui. Sabe? Então, os designers, os organizadores, todo mundo lavando louça, botando as cadeiras no lugar. Olha que fantástico isso, né? É bacana. É bem Muito, bacana. muito legal. Bom, e aí também, aí as nossas joias, fomos para lá, nós tentamos fazer as coisas mais arrojadas possíveis, porque nós iríamos apresentar as peças na Dinamarca, né?
Mas eu me senti muito defasada. Confesso que eu me senti décadas lá para trás. Porque, cara, incrível. Nessa época, isso foi 2014, não, 2014, 2015, por aí. Nessa época, a maior designer que tinha lá era uma senhora de 80 anos, quer dizer, a maior, uma das grandes, uma das graúdas de lá. Uma senhora de Nossa, 80 anos, chiquetésima, sabe assim, máximo. E ela fazia umas joias que ela usava pneu de carro, a olha, câmera. A câmera que fica dentro daquela borrachinha, né? Preta, fininha, ela usava aquilo para fazer umas joias, sabe? Com prata, com ouro. Enfim, eu me lembro também que tinha um anel que era a asa de uma xícara quebrada. Pegou a asa da xícara quebrada, genial. que era aquela goiana, né? Que era meio um plástico, aquela material plástico. E aí, lapidado, polido, bonitinho, virou um anel de dedo mindinho. Olha Né? que Então, genial, que o genial. outro era. A joia era feita de um produto inflável, que você tinha que soprar para poder fazer a joia. Sabe? Enfim, umas coisas fantásticas, né? E, enfim, mas a gente até que fez bonito, não ficou, né? Teve gente que foi com umas ideias Eu acho que muito avançadas, como o a trabalho Renata Medias fez um muito legal, a outra apresentou, feito umas bolas de ping-pong, sabe, aqui no pescoço, pareciam uns ovos, sabe? Brasileira, muito legal. Enfim, teve também a Cláudia, que também fez umas com plástico, muito, muito legais, maravilhosas, Deixa as peças. eu começar, deixa eu começar a mostrar as joias, e aí você vai comentando Tá, sobre as joias, pode ser? tá. Aí depois eu vou Aham. passar para as peças de design de madeira, e depois a gente vai passar para os desenhos. Pode ser assim? Ó, Claro, pode. eu queria te falar desse anel aqui, que eu achei incrível. Uhum. Super bonito. E olha ele no, no dedo, né? Super bonito. Aham. Isso é É, uma pedra. é uma pedra vulcânica. Nossa, que É uma lindo. pedra, é uma pedra vulcânica, né? Aí ela é porosa, né? É preta, meio um preto, ela é fosca, né? E com a prata. E ela tem esse movimento de abrir e fechar, que na Que é muito. verdade isso aí, eu peguei essa ideia, não é minha, não. Essa ideia eu peguei. As romanas, no tempo de Júlio César, usavam esse anel assim. Olha que legal. E aí eu, fuçando das antiguidades, aí eu achei essa ideia genial, porque ela tem um jogo, né? Ele tem um movimento né, de basculante aí. Bacana. Muito legal. O anel do desejo a gente já mostrou, você já explicou, né? O Uhum. É. que, Uhum. que eu achei genial. Eu vi escrito desejo, mas nunca imaginei que seria isso. A gente imaginar É. qualquer coisa. É por isso que é bom o designer e o artista comentar, né? Uhum. Esse É. é muito bacana. Esse colar é borracha, né? Borracha que a gente comprei na Casa da Borracha, e com prata, tem dobradiça, né? Porque o que eu quis fazer foi que atrás também, atrás nas costas, tivesse também alguma coisa para mostrar, que não fosse só na frente, né? Então, aqui onde tem essa dobradiça, ela cai e aí então faz as costas, né? E eu Bacana. chamei, Muito eu chamei esse colar de Burle Marx, porque me lembrou os bom. jardins do Burle As Marx. curvas dos jardins do Buller Marx, que são muito presentes aqui, né? Exato. Esse colar que é maravilhoso. Esse colar é de fio de tucum, né, que é um fio indígena tirado da palmeira, que os índios trançam as redes, né, as coisas de palha também eles usam, das joias deles, né, e com prata, com essas placas de prata, né,
Lindíssimo, lindíssimo. Um espetáculo de bonito, bem bonito. Aqui o brinco de piqui, né? Da flor de piqui. Que aí é prata com fios de silicone, né? Que o piqui, na florescência, brota, né? Aliás, como muita coisa aqui do Cerrado, é tudo radial, né? Tudo explode, né? É delicado, Sim. mas é radial. Então, o piqui é assim também. E a flor do piqui é uma flor lindíssima, né? Acho que nem todo mundo conhece. Esse colar aqui, que é um espetáculo bonito, lindíssimo. Uhum. Esse foi um dos que foi lá para a Dinamarca. Ele é acrílico com prata. Lindíssimo. Lembram aqueles colares egípcios, né? Bem grandões. Lembra, é mesmo. Muito lindo. Eu sou apaixonado por arte egípcia, de todas as formas que você possa imaginar. E me lembra muito os colares grandões que eles usavam, né? Eu só desenho, tá? Eu não faço. Aí Você não, eu faço. você não trabalha no mercado, você faz o desenho e alguém executa. E acompanho a execução, né? Na conversa com o artesão, a gente vai afinando, vai chegando, né? Porque muitas vezes desenho uma coisa, mas depois, né, tem aquele negócio de ir, né? Ajeitando. Esse que você mostrou é uma super quadra, né? De Brasília, onde tem aí os 11 prédios. E cada quadra tem uma disposição diferente, né? Essa daí, no caso, é da 108 Sul, que é uma quadra histórica, né? Uma das quadras modelos, né? Ou não? É uma quadra modelo. E ele funciona como um relógio, né? Ele é uma pulseira, né? Mas ele funciona, quer dizer, ele tem o princípio do relógio, que ele tem uma fivela, né, de prata e a placa. Um desavisado pensaria que é um relógio, né? Mas não é. É uma pulseira. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E sabe o que é engraçado? Hoje tem uma empresa, eu não me recordo o nome dela agora, você dá a sua geolocalização para eles e eles fazem uma joia, um anel ou um pingente com a reprodução do mapa daquele local. É muito bacana, muito legal. Depois eu vou mandar para você dar uma olhada, porque é um negócio assim muito bacana. E aí ele marca ali, como se fosse no mapa, a localização, o endereço que você quer, de qualquer cidade do mundo. Muito legal. Legal. Só que você chegou na frente, né? Fez muito de todo mundo. Esse aí, eu chamei Caminhos do Desejo também, porque são essas placas que cortam a grama, né? E tem assim uma marcação como se fosse um sujo, um passo, né? Marcado no caminho. Aí a gente vai delirando, né? A gente vai longe. Sabe o que é muito bacana no seu trabalho de design? É a diversidade de materiais que você utiliza, né? Você não foca só numa coisa. Você vai numa diversidade, mistura tudo. Isso é muito bacana. Onde que vem esse olhar? Qual é a inspiração para isso? Eu não sei. Outro dia uma pessoa falou para mim, assim, Lígia, você é uma esteta, sabe? Você não é artista, você é uma esteta. E eu acho que ela pegou, acho que é isso mesmo. Eu gosto das coisas belas, sabe? Então meu olhar vai estetizando tudo. E o bacana do seu trabalho é que você não se furta a uma coisa só, né? Você vai em tudo. Em todos os suportes, todos os materiais. É muito bacana isso. E ter esse olhar que você tem de diversidade, né? E se arriscar também, porque é tudo muito arriscado, né? Às vezes uma artista tem uma especialidade com madeira
e nunca vai pensar em ir para um azulejo, por exemplo, né? E você faz essa transição muito bem, né? Uhum. Pelo fato Eu de acho, acho que pela minha história de vida, sabe? Por tudo que eu já vivi, que eu fui acumulando, eu acho que é isso que me dá essa diversidade no olhar, sabe? Também. justamente, justamente. Quem que te inspira hoje em dia? Eu sei que essa pergunta é dificílima, mas toda vez que eu faço, os artistas aqui querem me matar toda vez que eu pergunto. Mas eu vou reformular a pergunta, né? Quem que hoje está no teu radar de inspiração, por exemplo, de outros artistas? Quem que você olha assim e fala, puxa, isso tá, isso, isso tá me encantando, né? Até porque hoje a gente não precisa muito, a gente não precisa necessariamente ir a um museu, porque hoje tudo está online. Então você tem acesso a uma profusão de artistas que a gente nem sabia que existia, né? Eu me pego artistas maravilhado com cada coisa que eu vejo em diferentes partes do mundo, né? Então isso traz um encantamento muito grande. O que te encanta hoje em dia, né? Que você bate o olho e fala assim, né? Que as tuas referências, Atos Bulcão, Zanin, todas as pessoas foram referências no teu trabalho. Assim, eu adoro o Ralph Guerri. Acho o Ralph Guerri, ele é uma referência para mim. Eu sempre, até quando eu preciso, eu vou até ele, converso sobre algum processo meu, né? E ele me ajuda. Ele, assim, eu acho ele o máximo. Tudo que ele faz, eu adoro. Acho maravilhoso. Gosto muito. Ousado, né? E depois também acho que a gente tem muita afinidade do olhar, né? A gente pensa muito parecido e tal. Então, eu gosto muito. Hoje eu vi um trabalho de uma pessoa que eu falei, nossa, que legal, que bem assim, num estilo que também tem uma trajetória também que passeia de um lado para outro, né? Que é a Joana Vasconcelos, que é uma portuguesa. Maravilhosa. E você conhece ela? Ela fez Conheço. ela fez um trabalho agora para Roche Beaubois, móveis. Ela fez móveis ela que está parecem uns lançando castelos brancos, rosas e verdes, clarinhos, tons pastéis, belíssimos. Mas ela também acabou de fazer uma exposição acho que foi, não sei se foi em Versailles, se foi, acho que sim, acho que foi lá, uma exposição do Dior, não sei, de um grande, né, ela estilista. o Dior. Uma coisa, uma apoteose aqui, maravilhoso. Do desfile do Dior, que deu aquele boom, e aí ela ficou mais conhecida do que já era, né? E agora ela está lançando. A Joana tem uma história muito, muito, muito legal comigo, assim, foi uma chance que eu tive de conhecê-la no Rio de Janeiro, por conta de um projeto do Nicola Goretti. Ela veio ao Brasil. Ela veio ao Brasil, então a gente recebeu a Joana lá no Rio, né? E aí ela veio assim ela tinha duas tarefas na cabeça. Ela queria comprar sandálias havaianas, né? Então ela comprou uma mala de sandálias havaianas. Aí nós fomos para a Rua da Alfândega, lá no Rio, né? Comprar as sandálias havaianas. Aí ela comprou de todos os tamanhos, todas as cores. Então. E ela comprou também, que eu acho que foi assim o germe da grande sacação dela, que eu acho que eu participei disso, que foi muito legal, eu me senti parte disso. Nós fomos para a Rua da Alfândega, né? E estava na época do Carnaval. Foi em fevereiro, janeiro, fevereiro. E aí, então, ela se encantou pelos arranjos de cabeça das escolas de samba que vendia o aramado, só o aramado, antes de colocar os adereços todos. Então, só o aramado. Então, eram umas coroas, sabe, de ferro, arame, maravilhosas. Ela comprou
carradas daquilo e levou para lá. Eu acho que a partir daí, a cabeça dela começou a funcionar e ela foi... Porque eu vejo muito disso, dessa estrutura, desse aramado, nas coisas que ela faz hoje, sabe? É o que está por dentro, é a alma do trabalho dela, é aquilo, sabe? Que depois ela reveste com tecido, com tricô, enfim, né? E você falou uma coisa muito interessante, né? Porque o trabalho dela é gigantesco. A gente vê imagens do ateliê dela, o ateliê dela é uma coisa surreal, é gigantesco. É uma estrutura, assim, fora do comum. Pois é encantador. Deixa eu só mostrar uma foto da Joana, no lançamento da Rocher Bobois, que está acontecendo lá em Milão, né? Rocher Bobois é uma marca francesa tradicionalíssima, super bacana, ousada, né? Eles têm as coisas mais contemporâneas e as coisas mais clássicas. Mas quando eles pegam o contemporâneo, eles literalmente arrasam. Eu, particularmente, gosto. Então, a Joana, assim, né, eu vejo nessas estruturas fantásticas que ela produz hoje, né, eu vejo esses arames por dentro, sabe, assim, eles estão lá, né? Então, é muito legal isso. E também, assim, tem uma história muito legal com ela. Nós fomos num almoço lá no Rio, um almoço legal, um almoço importante, um lugar chique, muito chique, né? No top roof lá de um prédio, sabe, assim, no último andar, vista do Rio de Janeiro, maravilhosa e tal, todo mundo bem vestidinho, todo mundo chique, né, legal, todo mundo bem arrumado, né. Joana chega com uma colcha de cama presa, aqui assim, com um alfinete de segurança aqui, o babado da colcha da cama era um babado que se arrastava pelo chão, fazia uma cauda, sabe? Então, pô, foi assim, genial a gente vê aquilo. Você sabe Inesquecível. Sabe quem que ela me lembra? Porque ela é uma figura, né? Ela é uma figura exótica, né? E ela me lembra, sabe quem? A Gina Limelec, lá de São Paulo, que tem essa pegada também. Pega um tecido, bate 2 alfinetes e sai na rua. Eu lembro que uma vez, numa festa em São Paulo, a Gina chegou e ela estava com uma bota maravilhosa. Eu falei, nossa, Gina, que bota linda. Ela falou, não é uma bota, é uma sandália que eu amarrei um tecido. E virou uma bota. A Gina tem muito isso, essa coisa exótica, né? A Gina é maravilhosa. Pois é. Bom, eu vou falar isso assim, a gente... outro dia eu comprei um sapato feito de borracha da Amazônia, né, do látex. Era uma sandália de tiras, mas é de látex da Amazônia. E levei para São Paulo. Quando eu fui a São Paulo e botei lá, fui uma exposição, fui de propósito, né? Foi assim. O máximo. Pois é, da Amazônia, de látex. Muito bacana. Falando falando nesses materiais ecológicos, mais exóticos, né? Está existindo agora um non-couro que ele é feito de... Eu já tenho falado disso aqui algumas vezes, mas eu gosto sempre de falar mais vezes, porque os designers nos assistem, e é bom comentar, né? Que é esse couro feito de micélio, feito de cogumelo, que o mundo da moda inteiro está utilizando, o mobiliário agora começou a utilizar, e é uma coisa formidável, porque tem aparência de couro mesmo. A textura do couro. Stella McCartney só faz... Oi? E é comestível? É comestível? Não sei se é comestível, mas assim, parece couro de verdade. Legal. Essa é novidade, eu não conhecia, não sabia. Eu pensei que você fosse falar do couro do peixe. Do quê? Eu pensei que você fosse falar do couro do peixe. O couro de tilápia também. Outro conhecida. Mas essa do cogumelo eu não sabia, não. Eu vou me informar. Legal.
É uma coisa nova. É a primeira vez que eu vi com a Stella McCartney. Stella McCartney só produz bolsas agora com esse couro. Hermès está produzindo bolsas com esse couro também. E outras grandes marcas, viu? É um Uhum. negócio muito bacana. E é interessante, né? É bom a gente ver essas coisas diferentes assim, né? Aham. Sim, Sabe claro. você que morou em Claro, Londres, eu que Londres é... acho que o design ele está muito acoplado a essas inovações tecnológicas, né? Sejam tecnológicas ou orgânicas, ou, enfim, essas descobertas. O Sim, design vai se inovando a partir dessas inovações, né? dessas inovações. E como você falou, o couro de tilápia, né, que já é um material que está sendo muito trabalhado e tudo, e outro dia eu vi outro dia não, essa semana eu vi um sapato lindíssimo feito com couro de tilápia. Um espetáculo, uma coisa super bonita. Né? É a mão Aham, do designer transformando algo que é muito comum, né? É muito que tecnicamente aham, seria algo feio, transformando para aham. o uso. E Sim, é bonito ver sim. isso, é bonito ver a É, aplicação de uma muito. coisa como o couro de Aham, tilápia, aproveitamento, e ele tem aquelas uhum, junções, né? O bonito dele são as junções, a costura, né? uhum. Que se É. faz. Então, Porque tem um relevozinho, né? Quem usa muito que eu vejo é a Oskley, né? a A Oskley Oskley. tem. E tem o couro de pirarucu também, né? Que é mais bonito ainda. Que é uma Uhum. empresa está batalhando para mostrar isso, e a gente tem que falar para as pessoas ouvirem, espalhando e mostrando, e falando sempre dessas coisas, dessas inovações. Uhum. Uhum, com Eu queria certeza. mostrar o seu mobiliário, mas eu vou começar mostrando Uhum. o mobiliário urbano de cimento, que é um bacana que você fez, né? Uhum. Eu queria É. que você contasse a história Esse, desse banco, né? esse banco é de concreto, é, ele foi feito para a Funarte, é um projeto lá da Funarte, onde eles quiseram desenvolver esses equipamentos urbanos lá para a área externa da Funarte, e então os artistas foram chamados e tal. E a minha ideia com relação a esse banco, assim, o que eu costumo fazer é assim, olha, eu costumo guardar as ideias que não são terminadas, eu deixo lá arquivadas, eu guardo. Aí depois, às vezes anos depois, um dia lá na frente, eu me pergunto, como que eu não enxerguei isso? Como que eu não vi essa solução, né? Então, esse banco foi por aí. Eu peguei uma dobradura de papel que eu tinha guardado há anos, e aquela dobradura, eu falei, pô, isso aqui dá um banco legal. E aí eu vi que o pé dele também tem o mesmo desenho, só que fica em pé. O desenho do pé é ele repetido, só que, né, na vertical, e depois ele vem e assenta em cima, né? E ele tem, Legal. como a dobradura mesmo, ele tem um relevozinho, um relevo discreto entre um assento e outro, né? A ideia era Ele que tem eu um fizesse isso vinco, né, do aí, papel, o vinco da dobradura. viu, da Muito, dobradura. muito legal. E aí ele foi feito lá no local, sabe? Ele foi feito no local. Então, tem as fotos do making off dele, que são muito legais, sabe? Ele sendo estruturado, sendo preenchido com cimento. É bem legal. E E você foi até. acompanha Eu nem. tudo, né? E Hein? você acompanha tudo. Você acompanha tudo, né? Sim, acompanhamos tudo. Cada um acompanhou a sua obra, né? É. Esse aí foi uma fase que eu trabalhei, quer dizer, não, nós arranjamos um torneiro maravilhoso, o Luiz Galvão arranjou um torneiro maravilhoso e nós passamos a produzir umas peças em torno. E essa aí foi uma delas. Essas sobras de madeira, né? Tudo começou assim, o princípio era esse, sobrou madeira, o que nós podemos fazer? Vamos fazer objetos, né?
e vamos misturar madeiras. Aí cola, prensa, bota no sargento, aí depois vai para o torno, né? E aí por aí vai, né? E aí isso aí é raspa de madeira que foi usada na produção de um papel artesanal com as raspas de madeira da nossa marcenaria. Bem legal. E aí ela tinha uma alça com madeira, com tucum, e uma estrutura de bambuzinho dentro, que dava uma estruturada nela, né? Eu vou começar agora, não dá para mostrar tudo, eu vou agora para as estampas e para os azulejos, que é o Uhum. bandeirinha, Essa né? aí é porque assim, aí tem Volpe, né? Brasil, tem os brises, da Secretaria do Trabalho, né, que dão um desenho legal, que combinam com as bandeirinhas, e esse mastro, né, que também são os brises, ao contrário, né, fazendo o mastro, né, e que é também algo volpiano, né, que eu adoro. Muito É bem Brasil. bem Brasil. Essa série aqui é muito linda. Uhum. Essa aí, ela é uma das últimas, ela foge um pouco das outras linguagens, né? Porque na azulejaria eu procuro usar os quatro lados do azulejo, né? Os quatro lados, vezes os outros quatro lados do azulejo, que está embaixo, em cima dos outros dois lados, vão criando desenhos que muitas vezes me surpreendem. Eu não sei o resultado que isso aí vai ocasionar, né? E isso faz parte da minha brincadeira, né? Fazer essas descobertas. Esse aí só tem uma posição, né? Ele fica sempre do mesmo jeito, né? Mas eu procurei fazer que eles tivessem uma conexão entre um e outro, onde eu tenho até aqui um na minha frente, não sei se dá para ver aqui, está aqui em casa. A luz aqui está escura. Dá para ver? Dá para ver sim. Lindíssimo. E esse aqui também. Esse aqui ele tem esse desenho que eu também gosto muito de explorar, um losango, né? Enfim. Deixa eu mostrar um outro aqui. Uma série que eu acho muito linda. Queria que você falasse um pouquinho dessa série. Essa série eu comecei a fazer essas. Porque foi derivando, né? Porque você vê que são as mesmas carinhas, né? As mesmas carinhas que eu fui derivando coisas, né? Eu fui derivando. Aí, em cima do desenho dos azulejos do Portinari, que estão lá no Rio de Janeiro, né? No Ministério lá da Cultura, Educação e Cultura, lá no Rio, né? Depois aí derivou umas. Também, essa aí é do Aloísio, é um outro azulejista brasileiro. Eu inseri a figura feminina nesse fundo de azulejos, né? Lindíssimo. Uhum. É tudo lindíssimo. E originalmente, ela foi usada para compor o cenário da ponte lá no lago, né? Porque tem a ponte, tem a figura da Virgem, dela, né? A Virgem, e eu coloquei a constelação de Virgem, de Virgo, no céu em cima. Não sei se essa aí aparece. Aparece, agora que você falou, uma constelação aqui mesmo, eu já tinha reparado. Eu não sabia qual era. Essa, né? Essa daí.
E os cabelos dela que se juntam com a água, né? Assim, fazem uma... É uma sereia, praticamente, É, né? aham, é, aham. Isso aqui me chamou a atenção porque é um desenho, né? Parece, e ele tem uma É um textura, bordado. um bordado, É, né? é porque isso aí foi um projeto da Suyan de Matos, que a Suyan é uma agitadora, né, cultural, e aí eu estou sempre participando com ela de coisas e tal. No momento, até eu estou fazendo, no momento, a bola da vez, né, nós estamos lendo aqui esse livro, A Casa das Belas Adormecidas, Olha, né, que é do Yasunari Kawabata, que ele é uma história incrível, né? São as mulheres que dormem numa casa, que é um prostíbulo, mas elas só dormem lá. Elas dormem à noite, à base de um barbitúrico, né? E são jovens, muito jovens, elas dormem, e os homens velhos, vão lá para admirar os corpos das mulheres. Eles não podem ir até o final, mas eles podem ficar com as mulheres, podem passar a mão, podem, enfim, beijar e tal, e se recordar de toda uma vida que eles tiveram olhando aquelas mulheres, né? É um resgate, entendi. né? É muito incrível. Então, nós estamos fazendo trabalhos sobre essa ideia. Então, cada artista vai desenvolver uma obra, né? Entendi. E essa é a bola da vez. Sim, e aí esse bordado aí, que você mostrou por último, né? Foi um dos projetos da Suyan, onde nós tínhamos que bordar um quadrado de linho de 20 por 20, fazer algum trabalho, né? Então, eu arranjei esses desenhos antigos de secação de corpos, né? Porque isso está vendo que os corpos estão, né, para estudos de corpos, né? Para mostrar o músculo, né? E aí eu coloquei uma cabeleira de Luís XV nele. Muito bom. Isso aí foi para uma exposição. Na verdade, isso aí foi para uma exposição da China, que teve agora no Museu de Artes de Brasília. E então foi feito um painel de azulejos para essa exposição, que deve estar no Lindo. momento agora em algum lugar do Nordeste, está passeando por aí. Foi para São Olha que legal. Paulo, foi para o Rio, foi aqui em Brasília. Esse aqui que eu adoro, que são os Playmobil, né? Um monte de Playmobil brincando, isso é muito legal. Isso eu adorei. Isso aí só ficou no projeto, viu? Só ficou no projeto, não foi realizado, não. Mas é muito. Isso aí eu fiz para os quarentões, Fez para mim. porque eu Fez sei para que mim. vocês brincaram com isso. Nossa, eu tenho uma paixão por isso aqui. É uma coisa Uhum. maravilhosa. Eu sei, eu gosto de atingir os pontos fracos. A hora que eu bati o olho nisso, eu falei, nossa, meu Deus. Essas aí são as bandeirinhas, né? As bandeirinhas, essas aplicadas isso aí foi aplicado num painel, numa casa que ficou super legal. Lindo. Eu tenho uma foto da aplicação dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Daqui a pouco eu vou mostrá-lo. Uhum. Deixa eu escolher mais alguns aqui, porque não dá para mostrar tudo. O seu trabalho é muito diverso, é muito grande e merece outra live. Deixa eu viver mais uns 50 anos, tá? Para eu juntar tudo isso de novo. Aqui, ó. Achei a aplicação dele. É É, esse, né?
É isso. Lindíssimo, lindíssimo. Deixa eu mostrar esse aqui que foi você que me mandou, né? Uma das imagens que você me mandou. Essa foi uma exposição que eu fiz no ano passado, lá na Fundação Arte Bulcão. Isso aí são 3 azulejinhos 15 por 15. Esse muro é um muro de Brasília, né? Que tem lá na rodoviária, se você bem se lembra, né? E aí essas figurinhas escalando os muros foi a minha fase, foi na Estorela, dessas silhuetas, né? Essas silhuetas. E alguém já me perguntou assim, o que será que tem atrás do muro, né? Deve ter um cachorro lá. Esse aqui é o que eu estou usando de fundo, né? No meu... na live. Esse aí aí é da minha infância, tá? Porque aí o café da manhã, esse aí esse aqui já é do Cerrado, porque tem né, a viola, o milho. O outro que você mostrou anterior, que é carioca, tem a flor do maracujá, tem a banana, que é da minha infância, que eu sempre tinha banana no café da manhã, né? Biscoito Maria. É o Biscoito Maria, eu lembro. Isso é da minha época também. Biscoito Maria, né? Muito bom. O seu trabalho é algo... Eu quero mostrar agora um projeto que você fez para Porto Belo, né? Esse é o da Porto Belo, um das pinturas da Porto Belo. Né? Foi um projeto feito para Porto Belo. Para comemoração dos 100 anos. É para comemoração dos 100 anos do Atos Vulcão, né? Porque a Porto Belo procurou a Fundação Atos Vulcão para reproduzir alguns azulejos do Atos, né? E aí não pode, porque isso é exclusivo da Fundação, só a Fundação que pode. Então, a Valéria Cabral teve a ideia de, então, sugerir 3 designers que trabalham que tem o Atos como inspiração, né? Então, fomos eu, Paulo Humberto e o Mancini, Alexandre Mancini. Então, tem um que eu só vi ontem, quando eu mandei para você, um vermelho e branco, que eu não tinha visto ainda, que eu estava procurando material para te mandar, e eu achei falei, uau, ficou super legal, eu não tinha visto ainda. Ficou lindo, é um vermelho e branco, né, que está numa residência. É esse aí. Esse aí eu gostei, bem legal. É uma coisa maravilhosa, né? É uma obra de arte. Literalmente. Muito bom. Encantado com o seu trabalho, muito encantado. Parabéns. Obrigada. Deixa eu mostrar uma foto aqui, que é o time que você falou, né? Que foi reunido para o lançamento da Porto Belo, né? Foi. Tem aí aquele Pedro pelo Mundo, que é um gato, tem a Valéria Cabral, tem o Paulo Humberto e tem o Alexandre Mancini. Muito legal, muito bacana. Nós apresentamos em Santa Catarina, né, lá em Florianópolis, apresentamos em São Paulo, apresentamos no Rio e aqui em Brasília. Foi feito o lançamento, aí eu tive que falar no microfone. Esse foi o que você me mandou, né? Também. Que mandei. O seu trabalho é incrível. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui, porque eu já te acompanho há um tempo. E ter você aqui conversando, contando essa história de vida que é maravilhosa, a gente fica muito feliz, sabe? E esse projeto é formado por isso, né? Por esses talentos todos brasileiros que vêm aqui e contam um pouquinho da história de vida. Porque o produto, eu sempre digo, o produto as pessoas conhecem. As pessoas não conhecem você. E as histórias que estão por trás de cada produto, né? De cada coisa. O emocional, né? O design por trás do design. Né? Não, muito legal.
Porque a gente adora saber dos outros, né? Então, por que que também não vão querer saber de mim, né? Eu achei legal você querer falar Mas de mim. a sua história é maravilhosa. As suas referências todas são maravilhosas. Eu fiquei muito feliz mesmo assim. Eu queria mostrar o Instagram da Lígia, que é bem bacana. É muito bacana. Ela está sempre atualizando. Tem todas essas imagens, outros projetos, que não dá para mostrar tudo, né? E também tem o site. Apareceu aí um livro infantil que eu escrevi ano passado, que também aparece. Esse foi um livro que eu publiquei no ano passado e eu estou levando nas escolas públicas aqui de Brasília, para as crianças. Muito bacana. Lembrando que nós estamos no mês do aniversário de Brasília, né? Estamos no mês do aniversário de Brasília, aniversário de Brasília, trazendo uma artista carioca que vivencia a cidade, né? E mostra a cidade com um olhar quase estrangeiro, né? Já é brasiliense, praticamente. E semana que vem a gente vai trazer um convidado especial, que é o Paulo Niemeyer, para falar sobre a história dele, o legado do avô, do bisavô dele, e a gente vai ter um papo bem bacana aqui com ele. Lígia, então, o Instagram da Lígia é Lígia de Medeiros, certo? Lígia de Medeiros. O seu site é www.ligiademedeiros.com.br, é isso mesmo? Isso mesmo. E onde é que a gente acha o seu trabalho, Lígia? É direto com você? Por exemplo, as joias? Onde é que a gente... É direto comigo. Se inscrever pelo Instagram, ou pelo Face, ou também tem telefone aí nos meus dados. É comigo. Dá menos trabalho, é muito complicado ficar espalhando por aí, depois tem que ficar pegando dinheiro, cobrando se quebrou, se não quebrou, se vendeu, se não vendeu. Já passei dessa fase. Já passou dessa fase, né? Eu fiz muita feira na rua, eu já fiz muita feira de antiguidade, ia para a Praça 15, vender coisa, chega. Fazia tem algum lote de coisa. É sexta-feira agora, tá? Aniversário de Brasília. Lígia, adorei. Fiquei muito feliz. Eu me senti muito à vontade, me senti em casa. Bom, é o que eu te falei. É uma sala virtual onde eu tenho uma preocupação de falar. Eu sou muito inibida, eu sou tímida, eu não sou de falar, eu não gosto muito de falar. Eu sempre fico muito tensa, mas eu me senti totalmente à vontade aqui com você. Você fala super bem e tem uma energia boa, então a coisa flui. A ideia é essa mesmo, né? Uma sala virtual, dois velhos conhecidos que estão conversando e todo mundo está assistindo. A ideia é essa. Essa live, como sempre, vai ficar arquivada para as pessoas poderem assistir, quem não pôde acompanhar. As pessoas que estão aqui acompanhando, agradecer a todo mundo que está aqui, que ficou aqui acompanhando a história. Depois que a live subir para os canais, deixe comentários, dê like, mande mensagem para a Lígia. Muita gente bacana entrou nessa live. Alex Colotoni, lá da Itália. Consuelo Badra estava aqui há pouco. Então, teve muita gente bacana aqui, todas as pessoas que estão acompanhando. Lígia, deixa um recado final para o nosso público, faz o teu comercial agora. A hora é agora. Vamos lá. Não, o meu comercial é o meu trabalho, é o que eu mostro. É o que está aí, que você apresentou, que está muito bem apresentado, que bom. Acho que você valorizou muito bem meu trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Tá? Obrigada. Um trabalho lindo, é mais fácil de mostrar ainda. Fiquei bem feliz, assim. Acho que acertei de novo num excelente convidado. Que bom, né? Que bom que tudo deu certo. Muito obrigada. Pode ser um beijo para você. Muito obrigado. Bom final de semana para você. E vamos fazer outros projetos. Vamos trazer mais gente, mais conversa, que vai ser bacana. Você está no caminho certo. Com certeza. Pode Valeu. se conectar aí. Beijo. Boa noite. Tchau. Obrigado. Pode encerrar aí. Conversei com Lígia Medeiros, essa artista formidável,
carioca, radicada aqui em Brasília, bem feliz mesmo, assim, trabalho incrível, uma artista multifacetada, joalheria, design, ilustração, ilustração de livro, azulejo, e eu só tenho a agradecer a vocês que ficaram aqui acompanhando a gente, quase 2 horas de live, bem bacana. Semana que vem tem Paulo Niemeyer aqui, não percam, vai ser uma entrevista bem legal, bem bacana. Aguardo vocês. Junho, a nossa agenda está toda fechada e já estamos montando a agenda de julho. Estamos esperando os designers voltarem lá de Milão para confirmar algumas datas de julho, tá bom? Agradeço vocês. Peço que vocês deixem like, comentário, divulguem o nosso trabalho, que nosso trabalho é autoral e sem patrocínio, tá bom? Site área, acesse, assista, veja, assista, ouça essa ideia, tá bom? Dependo do like de vocês. Um beijo para todo mundo, até semana que vem, aguardo vocês. Obrigado, boa noite.